um olhar para ele revelar muitas coisas. É o que dizem os poetas e agora também os cientistas da tecnologia. A íris é um importante órgão de identificação humana. A íris, ela é um tecido que tem cor, é um tecido que pode ser utilizado como identidade, porque a íris de cada um é diferente, e tem a função de controlar a quantidade de luz que entra nos nossos olhos. Por ter essa relevância, a íris virou nos últimos dias objeto de desejo. No meio da história, uma empresa de tecnologia milionária, robôs e milhares de pessoas recrutadas para um cadastramento diferente: vender o registro da íris. Eu nem sabia do que se tratava, mas vim fazer. Vi todo mundo vindo, né? Eu vim também. Disseram que a gente ganharia uma porcentagem de um valor só para registrar o rosto. E para quem precisa de dinheiro é bom, né? A questão é que a maioria nem sabia para qual finalidade seria usado esse registro. A notícia viralizou e o mistério seria esclarecido, mas não antes de causar muita polêmica. Você sabe o que você está vendendo aqui? Não faço a mínima. A empresa espalhou 35 pontos de atendimento pela cidade de São Paulo. Pessoas se aglomeraram em filas, a maioria interessada, claro, na recompensa, cerca de R$500. Um negócio inovador, né? E eu tô aqui nessa pela grana, né? O que você vai fazer com o dinheiro? Pagar umas contas, né? Algumas dívidas e aguardar até a próxima etapa, né? Na verdade, o protocolo ele não paga para as pessoas. O que o protocolo faz é um protocolo descentralizado e o que ele faz, ele oferece a opção para as pessoas participarem do programa através de tokens. Tokens são moedas virtuais. Que podem ser convertidos em dinheiro? Podem ser convertidos em dinheiro. Existem parcerias do protocolo junto com outras empresas independentes que fazem essa transação comercial e transformam os tokens em moeda local, em reais. O impressionante é que as máquinas que fizeram a leitura da íris em São Paulo são iguais às de um filme futurista, estrelado por Tom Cruise. O aparelho que registra a íris se chama Orbe. Ele é um equipamento desenvolvido para a verificação da humanidade, ou seja, diferenciar robôs de humanos. Nesse longa, a ambientalização é de 2054, período em que a tecnologia dominou a vida do ser humano. No filme, toda a identificação humana é feita pela leitura da íris. Ele foi identificado no metrô. O que a empresa vai fazer com o registro da íris está espalhado nos postos, mas pouca gente prestou atenção. Por que o senhor acha que o senhor está fazendo isso? O senhor sabe? Não sei. A íris fica registrada, mas e os dados da pessoa ficam também? O porta-voz da empresa garante que não. Ele não fica registrado aqui, ele é processado aqui e assim que ele é processado, ele é criptografado, ou seja, entra uma camada extra de segurança protegendo essas informações e essas informações são enviadas para o telefone celular do usuário. Então, cada usuário é dono da sua própria informação e tem total autonomia do que fazer com essa informação, como, por exemplo, apagar, se esse for o desejo do usuário. A única informação que fica na rede ou fica na nuvem é o código da verificação da íris, ou seja, não é a íris das pessoas, é o código de que ela foi verificada e mesmo assim esse código ele é fragmentado em diversos pedaços e esses pedaços são armazenados em locais diferentes da nuvem, da internet. Essa é a única informação que fica na internet. Outros especialistas discordam. Todo cuidado é pouco. Mas a gente tem que pensar que em determinado momento a gente vai ter uma captura muito grande de imagens de retina e essa imagem pode ser usada lá na frente. Então, quando você vai fazer um acesso numa empresa, num banco, a sua confidencialidade da informação não existe mais. A partir do momento que ele consegue reconhecer a sua retina, ele vai saber todo o teu histórico, todas as informações estão guardadas. Você não vai ter mais a sua privacidade. Esse é o cuidado que a gente tem que ter.
E vale lembrar que a empresa que está fazendo o cadastro tem entre os fundadores o criador do mais popular serviço de inteligência artificial do mundo, o ChatGPT. Mas o que a empresa ganha com esses registros? Uma das formas que a empresa prevê de rentabilizar o projeto é de vender o acesso. Não os dados, porque não existe dados, nenhum dado é coletado do usuário, mas vender esse acesso através da identificação de que é humano. Por exemplo, vamos pensar num banco. Em determinado momento, o banco precisa ter certeza que aquela transação está sendo feita por um humano e não por uma inteligência artificial, porque isso pode ser uma questão de segurança, fraude e uma série de problemas. Então, uma nova ferramenta precisa ser criada, que é justamente essa ferramenta que o protocolo está criando. Então, o banco poderia usar o acesso que essa ferramenta criou, que o protocolo está criando, para validar que aquele processo foi feito por um ser humano. Vamos pensar o seguinte, se a IA roubar os dados da Iris, se roubar a informação de como é o processo criptográfico que faz essa conversão para malha de pontos, e houver tecnologia já disponível para que se produzir uma imagem, aí sim não adiantou de nada e uma nova tecnologia vai ter que ser desenvolvida para a identificação biométrica das pessoas. Enquanto não se sabe bem ao certo que benefício esses registros trarão para a humanidade, a empresa responsável diz que o objetivo é criar a partir da íris dos olhos dos voluntários uma espécie de novo documento digital. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, proibiu a venda do registro da íris dos olhos em troca de criptomoedas. Esse processo de cadastramento de íris também foi proibido em outros países, como Alemanha, Espanha, Argentina e Portugal. Então a gente traz essa reflexão sobre tecnologias, robôs, dados particulares dos seres humanos. Vender sua íris, o dinheiro imediato, vale mais do que preservar a sua privacidade? Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. E nós acompanhamos então nesta matéria a respeito então da íris. O que fica claro aí é que as pessoas não medem esforços para conseguir alguns trocados, quer dizer, não analisam a procedência de tal ação. Em busca ali de um pouco de dinheiro, não muito, são capazes de qualquer coisa sem analisar. A maioria ali, você viu nas entrevistas, nem sabem o que estão fazendo ali na verdade, né? Quer dizer, você vê que a necessidade faz com que a pessoa ela não meça as consequências dos seus atos. Nós estamos no ar a partir de agora para mostrar a você que através da fé, através de uma vida com Deus, você pode alcançar os resultados que deseja sem ter que se enveredar por caminhos escusos, caminhos que você não sabe a procedência. E assim fez a Jeane. Eu quero que você veja na entrevista agora com a Jeane como estava a vida dela antes dela fazer um pacto com Deus, antes dela ter uma aliança com Deus e como está agora. Entenda que através da fé, através do trabalho, através de uma vida com Deus, você pode então alcançar os seus sonhos. Hoje nós vamos conhecer a história da Jeane. Ela vivia uma situação muito complicada. Vivia na prostituição, uma vida de fracasso e regresso. Ela conseguiu encontrar a direção certa, mas antes disso passou por muitas dificuldades e vai contar em detalhes pra gente como foi que tudo começou. Me fala, por favor, Jeane. Eu vim de uma família muito pobre e eu gostaria de ter tudo. E eu não conseguia ter, né? Então, na época, a gente foi aliciada por um rapaz que a gente poderia ter tudo. Eu muito bonita, cabelo grande, corpo bonito. Então, ele falou pra gente que a gente não precisava estar naquela situação. Então, eu saía pro colégio e ia me prostituir, né? E aí eu aprendi que era bom, foi bom, ganhava dinheiro. Depois foi ficando mais grave, a gente foi se envolvendo mais na prostituição. E foi essa vida que eu vivi por muitos anos. Jeane, quais outras dificuldades você encontrou aí nesse meio de caminho? Eu comecei a brigar muito por posições
de ser a melhor da casa de prostituição. E nessa minha luta, eu cortei uma das minhas colegas. E aí, para me sair do flagrante, eu tive que viajar para uma cidade chamada Baliza, que era no interior de Boa Vista, Roraima. E de lá eu fui para o garimpo, porque eu achava que ia mudar toda a minha vida e eu ia sair desse flagrante, que foi o meu fundo de poço. Então, lá eu optei por cozinhar. E ali foi um fundo de poço meu. E quando foi que você conseguiu sair dessa situação caótica? Falta de dinheiro, falta de direção. Quando foi que tudo mudou na sua vida? Eu peguei malária no garimpo e eu vim para Boa Vista, Roraima. E aqui eu conheci um pastor, através desse pastor, ele no leito de dor, que eu não conhecia Deus, não conhecia nada, ele falou que Deus poderia mudar a minha vida. Eu estava com 3 cruzes de malária viva, falsa e viva. Então, eu conheci um pastor, esse pastor da Igreja Universal, ele falou de Deus para mim, que Deus poderia mudar a minha vida em todos os sentidos. Foi assim que você chegou no Congresso para o Sucesso, com a vida destruída. E depois que você recebeu a visão nova, uma direção, como foi que a sua vida se transformou? A minha primeira direção no Congresso foi obedecer. Eu não obedecia a ninguém. Então, eu ainda passei muito tempo dentro da igreja sem obedecer e nada acontecia na minha vida. Porque quando eu cheguei, eu falei que eu ia fazer propósito, que eu queria uma mudança de vida. E fui mudei em vários sentidos, mas na vida financeira eu não conseguia mudar. Por quê? Porque eu não era obediente, eu não obedecia o que vinha do altar. Quando eu passei a obedecer o que vinha do altar, tudo mudou na minha vida, em todos os sentidos. Depois disso, Jeane, o que você conquistou na vida? Eu conquistei tudo. Em primeiro lugar, eu conquistei o casamento, um homem de Deus, abençoado. Ele que me ajudou muito nessa campanha, né? Da corrente de segunda-feira, que foi por ele que eu fui para essa corrente, né? E hoje eu tenho tudo. Eu tenho família, eu tenho uma casa maravilhosa com piscina, eu tenho um centro estético completo, facial e corporal, eu tenho depilação, eu tenho cabeleireiro, eu tenho manicure, eu tenho podóloga, eu tenho biomédica na clínica e conquistei os estudos que eu parei no meio do caminho. Hoje eu sou esteticista facial e corporal, hoje eu tenho técnica de enfermagem, estou fazendo uma faculdade de biomedicina. Então, tudo nessa corrente eu conquistei e vou conquistar muito mais. Então, nós ouvimos aí, né? Você dizer de todos esses bens materiais. Quando você deita, hoje você consegue ter paz? Com certeza. Hoje, e a confiança, é a confiança que a gente tem em Deus. A gente aprende a ter a confiança no Senhor Jesus. Porque Deus, Ele muda tudo. Ele mudou toda a minha vida. Eu pensei que eu não tinha jeito. E hoje em dia eu sou tão feliz, hoje em dia eu estou na igreja, minha família toda está na igreja, o meu esposo, as minhas filhas. Então eu conquistei de todas as riquezas que eu tenho, a coisa que eu mais conquistei foi a minha família. Muito obrigada, Jeane, parabéns pelas conquistas e pela grande transformação de vida. É isso, nós acabamos de conhecer a história da Jeane e ela que passou por uma dificuldade muito grande. Talvez você esteja passando por uma situação semelhante ou ainda mais difícil, mas existe uma direção certa. Agora é com o Senhor nos estúdios. Com certeza, essa direção vem de Deus. Obrigado à nossa repórter, obrigado a Jeane. Você vê a vida que ela levava, a vida que ela tem hoje. Deus tirou a Jeane daquela situação, transformou o seu interior, hoje é casada, bem casada e próspera. Deus quer dar a prosperidade completa para você. Então você que sofre com dívidas, você que está desempregado, as suas vendas não avançam, você está desesperado com busca e apreensão do seu veículo, prestes a perder sua casa, você tem causas na justiça que não resolvem, você está numa situação deprimente.
Saiba que Deus, através desse programa, está te buscando para mudar essa situação. E nesta próxima segunda-feira, nós teremos então o Congresso da Prosperidade com Deus em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, aqui no estado de Santa Catarina. Você é o nosso convidado a estar conosco. Aqui na Catedral, no Templo Maior, nós temos 6 horários à disposição. Tome nota, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, os 2 horários finais são os principais, 18 horas com o Bispo Jean e 19h30 estarei com você, estaremos juntos na Mauro Ramos 1310, você tem imagens aí da nossa catedral, do Templo Maior, entrada, estacionamento e creche gratuitos, completamente gratuitos para que você possa participar, tá bom? Pode trazer seus filhos e realmente essa segunda-feira será algo muito forte. E na oportunidade, se você ainda não tem a nova aliança do pacto, você receberá uma aliança em cor ouro branco, com a gravação em hebraico, a frase aliança com Deus, para que você então atravesse esse ano de 2025 de mão dada com Deus. E Ele vai lhe guiar, vai lhe inspirar, vai lhe fortalecer e vai mudar a história da sua vida. Comigo aqui hoje, o pastor Wagner, que é ali de Forquilinhas, em São José. Ali também teremos o Congresso da Prosperidade com Deus. Bom dia. Bom dia, pastor Sérgio, e a todos que acompanham esse programa. E através da direção de Deus, essa pessoa vai conseguir vencer os obstáculos, as barreiras, as dificuldades que ela enfrentar no decorrer desse ano de 2025. E nós estaremos juntos na mesma fé, ali na Rua Vereador Arthur Manuel Mariano, 1196, no bairro de Forquilinhas, em São José, na reunião da Prosperidade com Deus, e estaremos também entregando gratuitamente a nova aliança do pacto. Os horários ali? 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e 19h30. Todos esses horários, então, à sua disposição ali em Forquilinhas, São José. Para mais endereços, o site de localização é universal.org/localizar, tá bom? E você pode também entrar agora em contato com a nossa Central Nacional de Atendimento Espiritual, através do telefone 11 3573 3535 ou o WhatsApp, é o primeiro número aí que você vê na sua tela, é o 11 3573 3510. Então, texto ou áudio para o WhatsApp e a ligação direta é o número de baixo aí, você pode entrar em contato e a nossa plataforma é pastoronline.com na internet, você pode interagir e nós temos uma equipe de plantão que vai lhe ajudar. Então, nesta segunda-feira, venha fazer um pacto com Deus e receber a nova aliança de 2025. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Dele vem inspiração, direção, força, dele vem ideias, dele vem tudo aquilo que você precisa para lograr bom êxito naquilo que faz. Eu falo com você que trabalha na área das vendas, você que é um representante comercial, você que trabalha com mão de obra terceirizada ou especializada, construção civil, pedreiro, encanador, pintor. Falo com você que abriu seu próprio negócio recentemente, está com dificuldades, você que já tem a sua empresa e quer expandir, abrir filiais, você que tem realmente o desejo da vitória. Então venha se aliar a Deus. E eu, quando falo assim, não é convidando você para mudar de religião, ter uma nova religião. Não.
Você vai buscar o Deus vivo que realmente ele age, ele reage, ele opera na vida daqueles que se entregam a ele, que o buscam. Segunda-feira agora, então, nesses 6 horários que você vê aí, nós aguardamos por você. Sem dúvida alguma, este ano de 2025 pode ser o melhor ano da sua vida se você se voltar para ele, se você realmente o buscar, tá bom? Vamos agora a alguns de muitos resultados que têm acontecido aqui em nossa Catedral da Fé às segundas-feiras. Qual que é o seu nome? Manuela. Manuela, qual a vitória na aliança com Deus? Na segunda passada eu vim pro culto e eu orei para Deus abrir as portas de emprego para mim, que eu estava 2 meses desempregada. E na sexta, na mesma semana, eu comecei a trabalhar. Olha só, então veio segunda, Sim. pediu a Deus, creu, está em aliança com Deus, Sim. sexta as portas abriram. Sim. 2 meses parada, 2 meses parada. 2 meses desempregada. Uhum. Então a aliança com Deus funciona. Funciona. Deus abençoe mais. Bem forte para o nosso Deus. Amém, pessoal? Nome do senhor? Rodrigo. O seu nome? Carisiane. Quem vai começar? Bispo, a nossa história com o pacto vem da pandemia. A gente não fazia o pacto. Consequentemente, a gente foi despejado do nosso apartamento, tivemos que morar de favor. E, assim, a gente até se questionava, porque a gente era dizimista fiel. Mas só que naquele momento, mesmo assim, Deus não deixou faltar nada. Mas a gente não prosperava. Então, a gente resolveu começar no pacto, firme, sem faltar. No primeiro mês, eu já consegui emprego. Ela conseguiu ser chamada como professora, mesmo durante a pandemia. E depois disso, bispo, só coisas acontecendo assim extraordinariamente que a gente se espantava do que tanto que acontecia, porque a gente já tinha uma prosperidade, só que não a esse ponto. Teve uma certa vez que teve um propósito da gente falar o quanto a gente queria dar de dízimo, a gente colocar no papel quando a gente queria dar de dízimo. E eu coloquei um valor bem alto, né? Eu ganhava um salário mínimo na época, eu digo, não, vou colocar esse aqui. Naquele mês eu fui levantado como supervisor. Eu consegui cumprir o meu propósito com aquele dízimo ali. E você? Passou a trabalhar, foi chamada para trabalhar de professora durante a pandemia? Sim, senhor pastor. A gente saiu da nossa cidade, a gente morava na Serra, né? Veio morar para cá. Então, logo em seguida já deu a pandemia, né? Aconteceu tudo que ele relatou. E eu já tinha feito as provas, já tinha passado e fiquei um tempo ainda desempregada. E no forte da pandemia eu fui chamada. Então, eu saí da minha cidade que eu ganhava, nem dava um salário mínimo, digamos assim, e hoje eu ganho 6 vezes mais do que eu ganhava lá. Né? E tudo através do pacto. Tudo através do pacto. Então, tudo que a gente fez no altar, nada faltou pra gente. Agora, você falou que eram dizimistas, mas não faziam o pacto, não vinham na prosperidade com Deus. Por quê? Não via necessidade? Como é que era? Eu acredito que comodismo, bispo. Comodismo. A gente era acomodado. A gente estava naquela situação, para a gente estava bom. Aí Deus permitiu que a gente passasse por essa situação de perder o nosso apartamento, né, que a gente pagava aluguel, mas estava num lugar confortável, ter que morar de favor, não ter recurso nenhum, porque ela desempregada, eu desempregado, nós com 2 crianças, então foi muito difícil. A gente teve que receber a cesta básica da Igreja Universal. Quer dizer, foi um chacoalhão que Deus permitiu vocês passarem para despertar. E hoje a gente tem como testemunho, porque eu falo para ela assim que quando a gente morava na Serra, a nossa família ajudava a gente. Hoje a gente tem o poder de ajudar a nossa família. Olha, a gente manda dinheiro, a gente ajuda eles lá. Valeu a pena? Muito a pena. E estão firmes no pacto? Firmes no pacto. Não vão parar mais. Parar não. Graças a Deus. Deus abençoe. Bem forte para o nosso Deus. Amém, pessoal? As pessoas estão vencendo, se aliando a Deus. Então você, nesta segunda-feira, é o nosso convidado. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, 7, 10 e meio-dia, 15, especialmente 18 e 19h30. Bispo Jean estará às 18 e juntos nós vamos estar às 19h30. Você é o nosso convidado todo especial e realmente este ano há de ser um ano extraordinário para você. Pastor Wagner, ali em Forquilinhas. Venha disposto para ouvir e colocar em prática a palavra de Deus, certamente você vai vencer. Em Forquilinhas, na rua Vereador Arthur Manuel Mariano, 1196, no bairro de Forquilinhas, em São José, às 8, às 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e 19h30. E em todas as Universal. Para mais endereços, o site é universal.org/localizar. Agora preste atenção, é só um passo de fé da sua parte. Deus só está esperando você agir a sua fé e Ele vai agir na sua direção. Deus abençoe, até lá.